38ª lição de Unsrikiano. 38. Lektion. Na lição de hoje a gente vai aprender como expressar existência, ou seja, como dizer que algo existe em Unsrikiano. Låt sein laikun vama losken. Em português, para expressar que algo existe, que está, seja num lugar específico ou de uma forma mais vaga, o mais comum é usarmos o verbo haver, certo? Ele é usado de forma impessoal e não costuma conjugar. Há uma aranha na cozinha. Há coisas que quero fazer. De forma informal, também podemos usar o verbo ter para isso. Tem uma aranha na cozinha. Tem coisas que quero fazer. Em Unsrikiano existem duas formas de expressar essa ideia também. Uma delas é usando o verbo sin precedido do advérbio to, que já vimos que significa aqui. Literalmente, essa expressão to sin significa aqui está. Ela funciona basicamente como a construção there to be do inglês. Da ist ein Spin in der Küche. Há uma aranha na cozinha. Da sind Dinge, wo ich machen will. Há coisas que quero fazer. Perceba como o verbo sin conjuga de acordo com o número da coisa que existe. Se está no singular, como no caso da aranha, dizemos to is. Se está no plural, como no caso das coisas, dizemos to sin. Vamos ver mais exemplos. Da ist kein Wasser. Não há água. Da ist noch Platz im Restaurant. Ainda há lugar no restaurante. Da sind Leute, wo kein Fleisch essen. Há pessoas que não comem carne. Sind noch freie Zimmer im Hotel? Ainda há quartos livres no hotel? Da ist ein Kaninchen im Wald. Há um coelho no mato. Da ist ein Luftschiff im Himmel. Há um avião no céu. Sind Mosquito? Há mosquitos? Simples, né? Esse uso do to, sin é bem geral e pode ser usado para substituir praticamente qualquer caso do uso de haver em português. Mas agora vamos ver outra forma de dizer haver. Aber erst vergessen nicht den Kanal zu abzeichnen. Mas primeiro não se esqueça de se inscrever no canal. A segunda forma de passar a ideia de haver em Unsrikiano é usando a construção es gibt. Essa é uma construção do verbo geva, que, como já vimos em várias aulas, significa dar. O es é o pronome neutro da terceira pessoa, né? É usado sempre que em português um verbo não teria sujeito. Literalmente, es gibt significa então dá, mas tem um sentido de a. Existem alguns casos em que em português a gente pode usar o verbo dar de uma forma parecida, como em expressões do tipo dá peixe nesse rio? Que em Unsrikiano ficaria Gibt's Fisch in toter Rio? Mas igualmente poderíamos traduzir isso como há peixe neste rio? Uma das frases que dei de exemplo no começo da lição foi há coisas que quero fazer. E mostrei uma das construções para Unsrikiano como da sind Dinge, wo ich machen will. Outra forma possível é es gibt Dinge, wo ich machen will. Note que aqui o verbo não passa para o plural, mesmo que a coisa sendo mencionada esteja no plural. Da mesma forma como o a em português nunca passa para o plural também. O motivo disso é porque a relação do verbo com a coisa sendo mencionada é diferente nos dois tipos de frases. Em to sin tinha, tinha, coisas, é o sujeito da frase. Literalmente, aqui estão coisas. As coisas estão. Já em es gibt Dinge, o pronome es é o sujeito e tinha, coisas, é o objeto direto. Literalmente, dá coisas. Mas eu tinha dado mais um exemplo bem lá no começo do uso de haver, né? Há uma aranha na cozinha. Usando a construção to sin, como vimos, a frase fica da ist ein Spin in der Küche. Usando a construção com es gibt, teríamos es gibt ein Spin in der Küche. Mas, a meu ver, essa construção soa um pouco bizarra. Eu nunca falaria dessa forma em Unsrikiano para me referir a uma aranha que está na cozinha. E justamente por isso, porque a aranha está na cozinha, é uma condição de existir momentânea. A construção es gibt me passa a ideia de haver com um sentido mais permanente, de existir mesmo, e não de estar ali localizado, talvez por pouco tempo. Vamos rever as frases de exemplo usando to sin de novo e ver se elas são adequadas para se usar es gibt ou não. Da ist kein Wasser. Não há água. Es gibt kein Wasser. Não há água. Tá ok falar assim, mas o sentido me parece um pouco mais específico que usando to is. Es gibt kein Wasser
Dá mais a ideia de não existe água. A água é algo que não há como uma coisa constante, permanente. Não é algo que você diria tanto se um dia vai abrir a torneira e descobre que não tem água. Nesse caso, tois kein Wasser soa mais adequado. Você diria es gibt kein Wasser para se referir à ausência de água num deserto, por exemplo, um lugar onde não haver água é uma condição constante. Tois noch Platz im Restaurant. Ainda há lugar no restaurante. Es gibt noch Platz im Restaurant. Aqui, por mais que a princípio se poderia pensar que se trata de novo de uma condição momentânea e que o uso de es gibt não soaria adequado, de fato não é esse o caso. Afinal, haver lugar é o padrão, o constante num restaurante, né? Geralmente não haver lugar que é a exceção. Então, ainda existe lugar no restaurante. Agora, na forma negativa, soaria um pouco estranho. Es gibt kein Platz im Restaurant. Não há lugar no restaurante. Não existe lugar no restaurante. Aqui se passaria mais a ideia de que o restaurante não tem lugar como condição normal, permanente, então não me soa tão adequado. Das sind Leute, wo kein Fleisch essen. Há pessoas que não comem carne. Es gibt Leute, wo kein Fleisch essen. Aqui as duas frases são perfeitamente equivalentes, pois estamos nos referindo a uma situação constante, permanente. Pessoas que não comem carne sempre existem. A não ser, é claro, que o contexto fosse, por exemplo, de uma festa, uma confraternização em que há vegetarianos presentes, mas o cardápio todo tem carne. Aí alguém decide avisar e dizer Das sind Leute, wo kein Fleisch essen. Tem pessoas que não comem carne, aqui no lugar. Nesse caso, es gibt Leute, wo kein Fleisch essen não ficaria explícito como um aviso de que há vegetarianos ali no momento. Ela sempre tem a ideia específica de existem, no geral, constantemente, pessoas que não comem carne. Sind da noch freie Zimmer im Hotel? Ainda há quartos vagos no hotel? Aqui temos de novo a mesma situação do lugar no restaurante. Como haver quartos livres é a condição normal, mais constante, podemos sem problema substituir por Gibt's noch freie Zimmer im Hotel? Da ist ein Kaninchen im Wald. Há um coelho no mato. Aqui fica evidente que se trata de uma situação momentânea. Tem um coelho no mato agora. Então, usar Es gibt ein Kaninchen im Wald também soa um pouco incomum. Da ist ein Luftschiff im Himmel. Há um avião no céu. Assim como com o coelho, aqui usar Es gibt ein Luftschiff im Himmel daria a impressão de que há um avião permanentemente no céu, o que não é o caso. Da sind Mosquito. Há mosquitos. Aqui de novo o uso de Es gibt Mosquito pode ser adequado ou não dependendo do contexto. Se você estivesse referindo a um lugar onde sempre há mosquitos, tipo o meio do mato, à beira de um lago, uma região tropical do mundo, o uso de Es gibt Mosquito tá ok. Agora, se você estiver querendo dizer que há mosquitos agora, aqui, nesse momento, como algo provavelmente temporário, tipo, hoje à noite há mosquitos no quarto, aí é mais adequado usar Das sind Mosquito. Ah, e na lição passada eu falei de verbos super fortes, né? Geva é um desses verbos. Então você também pode dizer Es gibt Mosquito, se o seu unsriquiano for mais moselano. Recapitulando então, a gente pode passar a ideia de haver de duas formas em unsriquiano. A primeira delas é usando a construção to is ou to sin. Ela pode tanto indicar uma ideia de existência mais momentânea, de estar ali mesmo, como em To is ein Lapis auf dem Boden, há um lápis no chão, quanto uma ideia mais geral e permanente de existir, de ser mesmo, como em Das sind Leute, wo kein Kinder wollen. Há pessoas que não querem filhos. E a segunda construção é usando es gibt ou es gibt, se você usa verbos superfortes. Essa forma costuma ser restrita mais a uma ideia geral, permanente ou de longa duração, de existência contínua de algo, e não parece, a meu ver, combinar bem com a ideia de algo que está ali só por enquanto. Então você pode dizer também Es gibt Leute, wo kein Kinder wollen. Ou, por exemplo, Es gibt 8 Planeten im Sonnensystem. Há 8 planetas no sistema solar. Und ich muss, wie immer, die schöne Unterstützer vom Kanal danken. Warum wirst du auch nicht ein Unterstützer? Por que você não se torna um apoiador também? Confira as vantagens de ajudar o canal lá no Catarse. Se você não pode se tornar um assinante, que tal uma contribuiçãozinha menor e única via Pix? A sua inscrição, sua curtida e sua ajuda para compartilhar o conteúdo também são sempre de grande ajuda. E me siga lá no Instagram. Dankeschön und bis bald!